Então, queridos, da parte de nosso Deus, graça e paz, que bom que podemos estar aqui na presença dEle, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bom estar aqui de novo, aceitando esse desafio. Esse lugar aqui me surpreendeu depois de anos, no último domingo de setembro, e eu fiquei admirada do quanto eu tremia aqui em cima, vocês não têm ideia. Espero tremer hoje menos. Esse lugar tem muito a ver comigo, com a minha família e a história da caminhada de fé, e com muita humildade e gratidão também pela oportunidade que o missionário Regis me oferece. Então, diante desse nosso Deus, que sonda nossa mente e coração, que sabe exatamente o que cada um de nós precisa. E só Ele pode realmente saciar as nossas necessidades e os anseios mais íntimos, né? Os mais silenciosos, também os mais barulhentos. E hoje à tarde, quando a gente orava ainda, Paulo e eu, no momento de entrega, dizia então, Senhor, Tu conheces todo ser e viver de cada um de nós, dos que aqui estão, dos que não podem estar, por N razões, né? Mas o Senhor está aqui, tão certo como o ar que respiramos. O tema desta noite, tempo oportuno, ou o tempo e os meus dias. Quero nortear esse tema dentro de Eclesiastes, capítulo 3, quando nós lemos que há um propósito debaixo dos céus. E ele diz, tempo para tudo. Será que a gente tem mesmo tempo para tudo? Tempo para todos, também com a saudação que recebemos de 1 João 3, enquanto o nosso jovenzinho lia e explanava sua leitura, eu pensei, tempo de estender nossas mãos aos necessitados, né? Temos ali uma apresentação com motivação para podermos, de fato, exercer o amor, não só de palavras, e me encantou quando ele disse de a gente parar e olhar nos olhos, muitas vezes sem ter que dizer nada. Podemos comunicar muito. E aí, diante dessa palavra, nós lemos, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí você pode depois continuar lendo em casa, que eu acho muito importante. Esse tempo que ele dispõe aqui, tempo de ajuntar, tempo de espalhar o que se ajuntou, né? E podemos ali fazer uma aventura com essa explanação. Algumas considerações quanto ao tempo. Define espaço, organização, aproveitamento, mas também pode definir negligência, desperdício, tarde demais. Normalmente nós não avaliamos nessa perspectiva, né? Do quanto nós desperdiçamos o tempo e do quanto, em contramão, nós temos que nos organizar para que o nosso tempo seja, de fato, proveitoso. Na língua grega, nós encontramos duas expressões, encontramos mais, mas eu quero citar duas. É o tempo cronos. O tempo cronos, ele quantifica o tempo físico e cronológico, compreendido como anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Então, quantidade de tempo. Deus marcou o dia e a noite. Então, diante de situações que nós vivemos, onde as pessoas dizem,
as coisas estão em transformação, isso é fato. Mas nem tudo está em transformação. E quando algumas coisas, algumas expressões dizem, na verdade, tudo muda. Ah, não, os valores e os critérios não são mais os mesmos. Sim, biblicamente permanecem os valores e os critérios. E uma das coisas que eu tenho falado há anos, que o que Deus estabeleceu como ordem, ele não muda. E nisso nós temos o exemplo do dia e da noite. Permanecem os ciclos. Permanece aquilo que Deus organizou e ordenou para que a gente pudesse viver melhor e aproveitar tudo que é necessário. E o Senhor pode nos abençoar quanto a essa questão de quantificação do tempo que o Senhor nos dá. Então, nós temos a qualidade no Kairos. O Cronos é a quantidade do tempo e Kairos, também é uma expressão grega quanto ao tempo que qualifica. Ou seja, significa tempo oportuno, ocasião certa, oportunidade. Agora, todos nós sabemos que ora nós vivemos o tempo Cronos e ora nós vivemos o tempo Kairos. E nós podemos então ver como Deus nos abençoa neste tempo Cronos e tempo Kairos. Como viver o tempo Kairos, que é vivenciado com qualidade, com valorização e qualificação daquele ou de tantos instantes que nós temos? Eu anotei aqui uma expressão do Charles Bukowski, que diz: não tenho tempo para coisas que não têm alma. Aí, quando eu pensei, o que não tem alma? Não tenho tempo para coisas que não têm alma. Depois eu volto um pouco lá de novo. Então, em registros sobre o tempo, encontramos vários tipos de tempo. E eu anotei aqui, tenho aqui 2 filhas psicólogas, acho que deve ter mais alguma psicóloga por aí, ou psicólogo, né? Tem o tempo psicológico, que tem a ver com a nossa experiência subjetiva de sua passagem, de como vivemos os nossos dias. Envolve rotina, repetições no dia a dia de tarefas. Temos também o tempo físico. Na física, o tempo é uma medida de transformação. Se nada muda, o tempo não é necessário. Eu gosto dessa afirmação. Se nada muda, o tempo não é necessário. Ou seja, quando o Senhor renova no dia a dia, depois da noite, um novo dia, que a gente ouve falar aqui, em tantos lugares, lemos e ouvimos com frequência, de agradecer e louvar a Deus por um novo dia, por novas oportunidades que se nos apresentam, né? É justamente para que haja mudança na nossa perspectiva, na nossa prática de vida. Nessa transformação, temos alguns exemplos. Entre eles, os mais conhecidos, que são os ciclos, né? Da nossa natureza, estações do ano, né? Ciclos vitais da nossa existência. Também quero, assim, só pincelar o tempo cósmico, ligado com a expansão do universo. Tem cientistas que dizem que o nosso mundo expande para o caos. Será que tem alguma verdade nessa afirmação? Você e eu podemos questionar, mas talvez tenhamos que concordar em uma grande parcela de que vemos a humanidade caminhando, sim,
sem valores também dentro das nossas igrejas. Hoje à noite, eu me deliciei com o louvor também, ouvindo vocês cantarem. Eu cantei bem baixinho para ouvir, especialmente os homens cantando. Eu lembro de época de igreja onde os homens praticamente não cantavam. E aqui a gente ouve um louvor masculino, sabe? De a gente poder ver homens à frente com crianças pequenas, impulsionando, motivando. Isto é, a gente realmente aproveitar o tempo que corre para o mal, para as coisas que realmente nos afastam de Deus. E onde muitas vezes nós não entendemos a qualidade do tempo que o Senhor nos oferece para entender o seu propósito dentro do tempo que Ele nos dá. E temos também o tempo passado, presente e futuro. Somos criaturas levadas desde os primórdios da civilização a desenvolver meios que marcam o tempo. Luas, noite, dia, horas. Está dentro de um cronograma. E ele é para nossa utilidade e funcionalidade, para que a gente possa render melhor. Medir o tempo, horas, minutos, segundo, é a passagem do tempo. Que para nós, hoje o Paulo falou, bem, novembro é o mês que corre. Outubro foi o mês que parece que não passa. E eu fico pasma com as afirmações dele, talvez muitos de vocês também pensam dessa forma. Mas, na verdade, tudo depende da nossa agenda, daquilo que você vai fazer. O tempo passa mais ou menos, né? Agora, que ele passa, todos nós já sentimos, né? Entender, conhecer o tempo. Entre a época da primeira vinda de Cristo e do seu retorno, decorre um tempo intermediário, que é o dia da salvação. Eu pus aqui em destaque, hoje é o dia da salvação. Em que âmbito podemos ou devemos, de repente, ter expectativas de termos um dia de salvação, um momento de culto de salvação, onde o Senhor pode falar para dentro de nós? Mas nós temos a nossa razão, não é mesmo? Nós temos já as nossas convicções. Deixa Deus mudar. Se não houver transformação, o tempo não é necessário. E o Senhor quer falar conosco. Tempo concedido com o objetivo da conversão, da valorização, da salvação dos que creem em o seu nome, Jesus, o Filho do homem, o nosso Redentor vivo. Romanos 3, 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Importa vigiar e fazer sábio uso do tempo que resta, para que nos salvemos e trabalhemos pela salvação dos outros, deixando a Deus a tarefa de fazer a retribuição final. Aqui entra justamente o pensamento que eu não tenho tempo para as coisas que não têm alma. Nós, você e eu, temos alma. E não há investimento melhor e maior do tempo que o Senhor nos permite de podermos cuidar de pessoas, de socorrer, de abraçar. Disso tem N maneiras de acontecer. Usando a saudação, muitas vezes só olhando nos olhos, para que a pessoa sinta o nosso interesse, o nosso cuidado. O valor do tempo existe no ser humano, em você e em mim,
um vazio do tamanho de Deus. Isso é bem conhecido. E é esse clamor, esse anseio, que nos move na direção de uma espiritualidade viva. Orar, jejuar, meditar, buscar comunhão. Esse ajuntamento, esses pequenos e grandes grupos. Eu estava essa semana em Joinville, fazendo uma palestra numa igreja muito grande. Ela fica na região de Pirabeiraba, é da ISLB. Eu fiquei encantada, gente, com o trabalho de mulheres. Segundo os pastores, tem 3 lá. E mulheres evangelistas. Existe o que nós temos aqui no culto, para um domingo à noite, elas têm para o culto das mulheres uma vez ao mês. Nós tínhamos em torno de 150 mulheres. E todas muito participativas. Isso não é porque a Úrsula foi lá, não. Elas têm um compromisso da comunhão, da oração, da intercessão. E é isso que Deus quer nos motivar, a usar o tempo para produzir para a eternidade. Para que a gente possa entender o tempo e os nossos dias, o tempo oportuno para agir e reagir em cima e dentro da vontade do Senhor. Eu coloquei ainda aqui à parte um testemunho que nós vivenciamos no retiro este ano, em janeiro, em São Bento do Sul. Trabalhamos com pequenos grupos, em torno de 11, 12 mulheres. E dentro desse compartilhar, nós tivemos, no nosso pequeno grupo, uma mulher que começou a falar do quanto ela estava sozinha. E ela começou a falar da sua solidão e desandou a chorar. E daí desencadeou, onde nós tivemos mais que a metade de mulheres dizendo que tinham este mesmo sentimento de solidão. Participando de igreja, de trabalhos de mulheres, e eu tenho trabalhado comigo mesma esses meses todos, como eu posso aplacar a solidão de alguém? Como? Vocês podem me ajudar? Caminhando em direção a essa pessoa sozinha. Surpreendendo essa pessoa, só que todas elas moram longe. Então, ufa! Então tá tudo bem, elas moram longe, alguém vai ter que cuidar. Senhor, levanta alguém lá, né? Não. Mas e os que moram perto de mim? Né? Tem mais gente sozinha, amados. Tempo não só para correr atrás da nossa agenda, daquilo que nós entendemos como sendo vital e importante, sim, mas existem coisas que têm alma. Pessoas que têm alma e que precisam de nós. E eu poderia citar algumas situações até aqui, neste ambiente. Então, Deus criou, organizou, determinou o tempo. Puxa, Úrsula, para que dizer tudo isso? A gente já sabe? Sim, vocês já sabem, eu também. Mas eu preciso ler e sempre de novo dizer para mim, sim, Deus criou, organizou, determinou o tempo. Então, ele não me pertence. Eu preciso da orientação para que o Senhor me mostre o que é que Ele quer que eu faça com o tempo que Ele me oportuniza. Hospedada lá em Joinville, a minha amiga a anfitriã disse, Úrsula, aqui ao lado mora uma moça, uma mulher, e ela tem a doença ELA, que lesiona a pessoa. Ela tem exatamente a idade da minha filha, Úrsula Regina. E nós fomos visitá-la.
ela move os olhos e a boca e com muita dificuldade fala. Todo o corpo está inerte. E aquilo causou para mim uma profunda tristeza. Pensando no marido, pensando nos filhos, mas agradecendo a minha anfitriã, que me convidou para tirar um pouco do nosso tempo para ir lá, olhar, abraçar, orar com esta mulher e vê-la sorrir, com os olhos perdidos, um olhar distante. Que expectativas de tempo tem uma pessoa dessa? Lembro da Judite, mãe da Daisy. Fez 2 anos, depois de uma cirurgia, numa cadeira de rodas, uma mulher hiper, super ativa, erro médico. Como lidar com situações assim? Meu Deus, você e eu temos todo o tempo disponível. As pernas doem? Sim, e daí? Vamos lá. Vamos que o Senhor vai dando forças, porque Ele organizou para mim oportunidades que, de repente, de outra forma, não teria. Deus revela ordem e propósito no tempo e nos mostra e revela que existem dentro desse tempo prioridades. Aí eu cito o Salmo 104, nós não temos tempo para ler. E aí eu quero ainda destacar algo que eu gosto muito. O sol, eu gosto mais ou menos. Porque eu tenho uma doença autoimune que é lúpus, e o sol e o lúpus não podem conviver nunca. Mas eu gosto da lua. A luz da lua, quando muito ou quando pouco. Obrigada, amado. Ele transforma as trevas da noite em luz. É aquilo que o Senhor Jesus também promove em nós. O tempo, épocas, ciclos, tudo está nas boas mãos de nosso Deus, Criador e mantenedor deste universo. Apesar de toda a desordem que existe, o Senhor mantém o seu compromisso com cada um de nós. Então, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Onde está isso? Alguém pode me ajudar? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e pôs no coração de cada um que aqui está e de todo o universo, dos que já foram, dos que são, dos que virão, a eternidade. A marca de que somos eternos. Eclesiastes 3:11. Então, você vai ler Eclesiastes 3 e vai chegar no 11 e vai lembrar desta palavra. Deus cumpre a sua promessa, apesar das nossas, entre aspas, impossibilidades. Deus é o Senhor do tempo. Sim, nós aguardamos a sua orientação para dentro das nossas necessidades e anseios. E eu gostaria de dizer que lá em Hebreus 3, 13 a 15, vamos lá rapidinho abrir? Hebreus 3, 13 a 15. Nós temos ali uma palavra de advertência, de presta atenção, os versículos 13 a 15. Eu passo a ler. Pelo contrário, vale para você e para mim nesta hora. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ou seja, tempo de despertar. Todos nós, de manhãs, em horários muito diferentes, temos o tempo de despertar do nosso sono. Uns precisam de um meio, né? Hoje o celular é um meio de despertar para ir à escola, para ir ao trabalho ou para as atividades do dia a dia. Aqui, Hebreus, o autor, ele nos diz que há um tempo de despertar, onde a gente precisa também se exortar mutuamente para aquilo que Deus quer, deseja para cada um de nós. O tempo que se chama hoje. Dizer: Senhor, eu quero entender o tempo e o propósito. O propósito e o tempo, as prioridades. Se você orar assim e desejar que essa seja uma realidade na sua vida, você vai ter que rever muita coisa daquilo que já nos absorve. E quando eu falo nos absorve, eu me incluo, porque eu estou viva e ativa dentro de várias frentes. De dizer: Senhor, eu preciso agora escolher o que é a prioridade. O que é que o Senhor quer? Como o Senhor quer? E sabe, aí nós não precisamos mais lamentar ou usar o termo não tenho tempo. Para algumas coisas, realmente, nós não devemos ter tempo. Menos tempo para aquilo que o mundo nos diz que é indispensável que você faça, veja ou viva. Não. Para os cristãos em Cristo, as prioridades são outras. E poder despertar para que a gente possa entender como o Senhor quer nos ajudar. Por essa razão, diante das revelações bíblicas, você e eu nos tornamos responsáveis pelas decisões e administração do tempo que recebo a cada novo dia das mãos de Deus. Entregue-se ao Senhor, ainda hoje, e veja, e viva a diferença que Jesus fará. Poder ter um tempo retirado, sair do meio. O que eu faço quando eu saio do meio? Levo o meu celular junto? Há muitos anos eu tive a alegria de conhecer Augusto Cury e ouvir uma palestra dele, isso já faz pelo menos uns 8 anos, quando ele então dizia da preocupação do uso do celular e das consequências dessa dependência. E desde então, eu fiz um propósito. E vivo esse propósito. Eu gosto, não sou alienada, gosto de política, gosto do mercado, gosto de muitas coisas. Mas a prioridade é a palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E ali o inimigo tem conseguido arrombar e roubar muito do tempo que o Senhor nos dá. Poder sair sem o nosso celular para um lugar para meditar. E a gente viu aí, vê várias cenas, né? Valorizando a qualidade de vida. Qualidade de vida. Voltamos ao tempo Kairós.
Menos quantidade, mais qualidade. É isso que o Senhor quer também nos presentear a partir de hoje. Há desperdício de tempo e por isso temos falta dele. Deus nos dá o tempo. Então, o que fazemos ou deixamos de fazer é nossa responsabilidade. Deus cumpre suas promessas, apesar das nossas impossibilidades. E isso no tempo de Deus. Poder esperar esse tempo que o Senhor nos dá e viver dessa forma alegra muito o nosso coração. Quero concluir dizendo: o tempo de ontem já foi. Ele passa a ser história, experiência. O amanhã é mistério. Não sabemos. Eu fui no cardiologista e ele falou: tem na sua família histórico de morte súbita? Epa, o que o senhor está sugerindo? Não, nada, imagina, é só para saber. Desde então eu penso, meu Deus, se eu deitar e nem acordar, né? Quem que pensa assim? Eu nunca pensei, mas agora, depois que ele parece que cantou uma bola, não sei, eu já joguei essa bola, mas enfim, né? Então, o amanhã é mistério. Está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, daquele que cuida de nós. Como Jesus fala lá em Mateus 6, sobre a ansiosa solicitude da vida. Quando ele diz, olhem os lírios, observem as aves. Quando você fez isso? Gente, é terapêutico. É muito importante. Hoje, agora, é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Concluo aqui o valor do tempo. 1 ano. Pergunte a um estudante reprovado. 1 mês. Pergunte à sua mãe, a Paula não está aqui, quanto ao seu bebê prematuro. 1 semana. Pergunte a alguém que ficou hospitalizado no isolamento. Já ficou no isolamento? Já teve alguém da família? Horrível, você não pode ver, você não pode pegar. 1 hora. Pergunte aos apaixonados que esperam o encontro marcado. Você ainda espera o encontro marcado? Espero que sim, né? Temos bastante jovens aqui, né? Ainda nem marcou encontro, né, Gu? Mas está certo, tudo tem também o seu tempo para isso, né? Então, 1 minuto. Pergunte a uma pessoa que perdeu o voo, o ônibus. Não sei se vocês viram na mídia de uma moça que bate desesperadamente no portão para fazer a prova do Enem. Ela chegou uns segundos atrasados, talvez uns minutos, não sei exatamente. É desespero da moça, ela bate e a porta se fechou. Sim, 1 minuto. Esperamos que quando Jesus voltar, possa nos encontrar antes que as portas se fechem. 1 segundo. Pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Esse é o tempo, o valor do tempo que o Senhor nos dá. Então, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. E ele diz em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os... Até quando? Até o fim. Este é o Deus que nós cremos. Este é aquele que realmente dá sentido, motivação e alegria em todas as fases, em todos os ciclos da tua e da minha vida. Amém? Eu gostaria ainda de